Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar você para assistir o meu quadro que eu faço aqui de vez em quando, aqui no meu perfil, que chama Web Talk, onde eu converso com vocês sobre um determinado tema, curiosidades, informações sobre o cotidiano, a vida aqui nos Estados Unidos, e trago sempre informações históricas, culturais, algo que eu acho que é interessante para você que está no Brasil ou para você que mora aqui nos Estados Unidos, em qualquer outra parte, quer saber um pouco da cultura, um pouco das tradições. E esse mês de novembro nós temos um feriado que é super importante. Amanhã é dia de celebrar, de comemorar o Thanksgiving, que é, na verdade, o Dia de Ação de Graças, que é um feriado aqui nos Estados Unidos que acontece na última quinta-feira do mês de novembro. E eu confesso para vocês que é um dos feriados que eu mais gosto, por vários motivos. É um feriado histórico, cultural, tem também muito a ver com a culinária americana tradicional. E eu estou aqui para contar um pouquinho desse feriado, contar um pouquinho dessa tradição de Thanksgiving. Então, o Thanksgiving, ele é comemorado geralmente na última quinta-feira do mês de novembro. Então, amanhã, quinta-feira, os Estados Unidos inteiro e o Canadá comemoram o Dia de Ação de Graças, o dia do Thanksgiving. Normalmente, nessa semana do Thanksgiving, muitas pessoas viajam antecipadamente, antes da quinta-feira, para visitarem suas famílias, para se reunirem com os familiares. É um feriado, é um encontro mais familiar do que de amigos, mas embora isso deixa aí a vontade de cada um, às vezes a pessoa não tem uma família próxima, acaba passando o dia de Thanksgiving com os amigos. Então é um dia super importante, onde a gente agradece, a coisa mais importante é o agradecimento, por isso que a palavra-chave é thank you for everything, e pela união familiar. Então as pessoas se deslocam de determinados lugares para encontrarem com a família e celebrarem esse dia de ação de graças que é o Thanksgiving. A data normalmente é marcada por uma mesa super farta, que geralmente inclui o peru, que é o prato principal do Thanksgiving. Diferente um pouquinho da nossa cultura brasileira, se come muito peru assado aqui durante a festa de Thanksgiving, muito mais do que no Natal. Já no Brasil, a gente usa esse prato principal, o peru de Natal, como um prato principal na ceia de Natal. Geralmente aqui se comem uma tradição de pratos, mas cada ano as pessoas vão cada vez mais modificando essa tradição. Mas eu vou falar no finalzinho quais são os pratos principais da tradição da mesa do Thanksgiving. Vamos começar falando um pouquinho da história. O Thanksgiving significa ação de graças, que é a celebração que é dedicada a agradecer pelas conquistas do ano e a família e a vida, por tudo aquilo que você conseguiu. E geralmente, como é feito já no final do ano, coincidentemente no período de outono aqui, nós estamos em pleno outono, chegando próximo do inverno, acontece basicamente, o Thanksgiving acontece um mês antes da grande festa de Natal. Eu sempre entendi que o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, ele tem uma relevância muito grande. É uma das festas mais populares, uma das comemorações mais significativas. Eu considero que o Thanksgiving vem após a festa da independência dos Estados Unidos, que acontece no dia 4 de julho. Então, o Thanksgiving é uma festa super importante. Mesmo as pessoas que não são americanas, que moram aqui nos Estados Unidos,
comemoram, porque é uma tradição e é um feriado super importante. É o momento de você se reunir com a sua família para um jantar ou um almoço mais tarde, para passar tempo junto, para marcar o início das festividades do fim de ano. Existem várias coisas que acontecem no final de semana do Thanksgiving. Praticamente é a abertura das festas, é a abertura do período dos holidays, que a gente chama aqui como se fossem os feriados. Então, as pessoas, quando chegam na época do Thanksgiving, na semana do Thanksgiving, normalmente a gente praticamente abre, né, a comemoração para as festas do final de ano. Bom, o primeiro Thanksgiving, vou falar um pouquinho da história para vocês, que é uma história que eu sempre conto para os meus alunos na sala de aula, porque é muito interessante a gente saber por que surgiu essa festa, por que surgiu essa celebração do Thanksgiving. Então, o primeiro Thanksgiving foi celebrado em Plymouth, no estado de Massachusetts. O que aconteceu, na verdade, foram que colonos que fundaram aquela vila, aproximadamente no ano de 1620, eles chegaram numa época em que o inverno foi um inverno muito difícil, em 1620. Mas no ano seguinte, teve uma colheita de muito milho, na época de 1621. Então, por ordem do governador da vila, em homenagem ao progresso dessa safra, que foi muito boa em 1621, muito mais do que 1620, onde muitas pessoas tiveram muitos problemas, porque foi uma época de muito frio. Então, praticamente foi uma época assim, de muita abundância na parte de agricultura, de colheita naquela região. Então, foi uma safra que ela realmente veio assim com muita abundância com relação aos últimos anos. Então, a festa foi marcada no início de outubro de 1621, onde homens de Plymouth, junto com a comunidade indígena que que habitava naquela região, resolveram fazer uma grande festa e usar esses alimentos colhidos naquela época, como peixes, milho, pato, perus, tudo aquilo que eles conseguiram naquela época de outono. E cerca de 90 índios, eles teriam participado da festa, né? Então foi assim, os peregrinos junto com os índios, né? Com os indígenas, os nativos daquela região. Eles todos fizeram uma junção de tudo aquilo que eles conseguiram colher durante aquela época, tudo que eles conseguiram pescar, tudo que eles conseguiram plantar e colher, e fizeram uma grande festa ao ar livre que duraram 3 dias. Então, essa é mais ou menos assim, um pouco da explicação da história de como iniciou. Durante muitos anos, o dia de Thanksgiving, o dia de ação de graças, não foi instituído como um feriado nacional, mas ele foi observado apenas em alguns estados. Por exemplo, ele foi reconhecido no estado de New York, Massachusetts e no estado da Virgínia. Mas depois de algum tempo, em 1863, muito tempo depois, o presidente Abraham Lincoln resolveu declarar a última quinta-feira do mês de novembro, que seria o Dia Nacional de Ação de Graças. Então foi a partir daí que ficou oficialmente registrado o dia do Thanksgiving. E até hoje nós comemoramos na última quinta-feira do mês de novembro, que nesse caso vai ser amanhã. O dia de amanhã é o dia de ação de graças aqui, o dia de comemorar o Thanksgiving. Bom, existe toda uma história muito interessante para contar para vocês sobre o Thanksgiving. E eu sempre começo assim explicando para os meus alunos na sala de aula, eu sempre explico para eles, pelo que eu aprendi aqui na cultura americana, que foi praticamente uma junção de peregrinos, os pilgrims,
que vieram de navios europeus, diretamente da Inglaterra. Quando eles se deslocaram da Inglaterra para virem para as terras americanas, para conhecer os Estados Unidos, não era só conhecer um novo continente ou mesmo chegar numa nova terra. A intenção era desses europeus vindos da Inglaterra, chamados de pilgrims, de peregrinos, eles vieram também praticar a sua fé sem ser perseguidos. Porque era uma época, em 1620, em que as pessoas que estavam ligadas a religiões, elas eram muito perseguidas na era europeia. Então, eles resolveram se deslocar da Inglaterra e virem para os Estados Unidos. Quando eles chegaram no navio, o nome do navio se chamava Mayflower, e eles chegaram aqui nos Estados Unidos, eles chegaram no estado de Massachusetts. Quando eles chegaram, eles encontravam muitos nativos índios americanos. E aí lá eles tiveram essa observação de que seria um bom lugar para eles se instalarem. Mas só que aconteceu o seguinte, eles chegaram numa época em que o inverno, em 1620, foi um inverno muito rigoroso. Então muitos daqueles peregrinos, dos pilgrims, que chegaram vindos da Inglaterra através do navio, através da embarcação, eles não conseguiram sobreviver àquele inverno muito rigoroso, porque nós sabemos que o inverno no norte dos Estados Unidos ele é muito mais rigoroso do que no sul dos Estados Unidos. Eu moro aqui na cidade de Atlanta e eu sei que o inverno aqui é muito mais ameno, muito mais com frio, mais, vamos dizer assim, melhor da gente viver o inverno do que no norte, porque é muito mais frio. As temperaturas chegam a cair com muita propriedade. Então, esse navio europeu, o Mayflower, que trouxe esses homens vindos da Inglaterra, eles conheceram os nativos americanos e resolveram ali criar um ambiente onde eles pudessem viver, recomeçar uma nova vida. Então, eles tiveram a ideia de plantar milho. E aí eles tiveram a possibilidade de conversarem com os indígenas nativos americanos. E aí eles foram tendo essa conexão de cultura e os nativos foram explicando para eles a melhor forma de trabalhar na terra, ou seja, adaptar a terra para a plantação e para fazerem a colheita no período de outono. Então eles foram reconhecer a área, as plantações, foram ver qual tipo de água que eles podiam utilizar para fazer essa agricultura funcionar. Então eles resolveram começar com a cultura do milho. Então por isso que o milho, ele é muito presente na mesa do Thanksgiving, como tradição de um dos pratos do Thanksgiving. Então essa tribo, junto com os peregrinos, eles resolveram naquele ano fazerem uma grande festa. E aí eles fizeram na época de outono para comemorar essa boa colheita, esse bom resultado dessa missão de cultura junto com a agricultura. E aí eles resolveram celebrar durante 3 dias, aproximadamente no mês de outubro, uma comemoração de Thanksgiving, de agradecer por tudo aquilo que eles tinham recebido da mãe natureza, ou seja, tudo que eles tinham plantado, eles teriam tido uma boa colheita. Então, naquela época, não era como hoje. Então, naquela época, eles usaram muito pratos à base de milho, abóbora, usaram também patos como prato principal da mesa e não o peru que é usado hoje, e usaram até peixes por terem essa abundância de rios e que tinha a possibilidade de fazer bastante pescaria. Então essa aliança entre
Pilgrims e os nativos americanos durou mais de 50 anos. Os peregrinos junto com os índios. Então, todos os anos eles comemoravam, na época de outono, a colheita. Aqui nos Estados Unidos e também no Canadá, que é um país que está aqui vizinho, o Dia de Ação de Graças é geralmente no mesmo dia. É esse dia que se comemora o encontro das famílias, que se faz uma mesa bastante farta, um verdadeiro banquete com muitas opções, e sempre o que é mais importante é o encontro com a família e reconhecer tudo aquilo que você conseguiu conquistar em todo o ano. Então, o Dia de Ação de Graça, as pessoas usam para se conectarem com as famílias, estarem juntos com as famílias. Muita gente se desloca de determinados locais para passarem com as famílias e celebrarem o dia de Thanksgiving, que pode ser um almoço um pouco mais tarde, por volta das 3 horas da tarde, ou um jantar um pouco mais cedo, por volta das 5 da tarde. Eu geralmente faço o Thanksgiving aqui na minha casa, eu faço às 4 horas da tarde, é como se fosse um almoço mais tarde e um início de jantar, onde a gente pode ter aquela mesa farta, se deliciar com todas as delícias da culinária tradicional e estender até mais, um pouco mais, para que a gente possa conversar e se conectar com os nossos familiares. É uma festa estritamente familiar, mas isso não quer dizer que você possa convidar alguém que você tenha amizade e tal, mas a tradição é da família.